Então, pessoal, nós vamos começar mostrando uma recomendação aqui que nós fizemos da ADA no dia 14 e no dia 20 a gente encerrou ela. Foi uma operação que no alvo 5 atingiu 13% do lucro, né? Durou 6 dias a operação. Tem pessoas que preferem vender no alvo 1, no 2, né? No 3. A nossa média de alvo está muito boa. Geralmente, todos os alvos que nós recomendamos sempre eles acabam ficando em torno aí do alvo 3, tá? Não são todos que vão até o final, mas a maioria, né, podemos falar que 90% deles nesse mês atingiram o alvo 3, tá? Então isso nós vamos ter no nosso site, ali numa planilha para quem quer olhar, ver qual que é os maiores alvos que saem, né, para na hora de efetuar uma venda, ter como base, daí pode dar uma olhadinha lá. Então, quando nós encerramos o sinal, nós colocamos o símbolo aqui de um touro também, né, que representa aí a força compradora no mercado, né? Então, quando o sinal termina de forma positiva, nós colocamos um touro como símbolo aí. Vamos lá, então. Eu, junto à recomendação, eu sempre posto uma análise técnica, né? Então, essa foi a análise que eu postei no grupo no dia 14, tá? Vocês percebem que ela bateu aqui em um suporte, um nível de suporte onde já vinha desde agosto, né? Toda vez que ela tocava nesse nível, ela subia. Então, nós aproveitamos essa indicação e recomendamos para o pessoal. Deixa eu colocar no gráfico de 4 horas, como estava o outro gráfico ali, que aqui no gráfico diário de 4 horas, né? Então, a gente seguiu a mesma lógica, né? A gente esperou o preço retornar esse nível de suporte. Ele chegou aqui, ele percebe que ele encontrou muita ordem de compra e rapidamente voltou acima aqui desse nível, onde nós colocamos uma linha pontilhada, porque aqui também tinha uma concentração de acumulação aqui, tá? Então, quando ele retornou para esse nível, nós indicamos a recomendação para o grupo e tu vê que o objetivo dela seguiu, né? Então, logo após ela ter atingido aqui esse nível de resistência, ela fez um teste aqui, nós percebemos que ela deu 2 toques, né? No terceiro ela acabou rompendo, então nós projetamos, né, a mais ou menos o alvo que ela daria após um rompimento. Então, percebe que essa projeção aqui, ela está bem próximo desse topo anterior aqui e também nós estamos bem próximos de chegar nesse nível. O porquê eu fiz essa projeção, né? Nós projetamos a distância do suporte até a resistência e projetamos para cima. Por que essa técnica ela ajuda? Ela é válida para quem está começando a fazer projeção e está enxergando as acumulações? É uma dica muito boa aí, tá? Que é o seguinte: toda vez que o mercado sobe, ele vem fazer um teste no nível de resistência e ele acaba se encontrando com os vendedores. Então, os vendedores acabam derrubando o preço novamente. Quando o mercado rompe esse nível de resistência, o que a gente entende quer dizer que ele acabou com todos os vendedores. Então, não tem mais ordem de venda, tem mais ordem de compra do que venda. Então, essa força que o mercado trouxe do suporte até a resistência, quando ela derruba a parede dos vendedores, no caso aqui a resistência, ela ultrapassa com a mesma força para frente, né? Invadindo o território aí dos vendedores. Então, basicamente, é por isso que o pessoal costuma medir a distância do suporte na resistência e projetar para cima, tá? Mas a explicação lógica desse movimento é isso que eu falei agora, né? Então, nós estamos aqui chegando em um novo nível, né? Nós estamos de olho nela ainda, porque aqui percebe que ela fez uma bandeira, acumulou um pouquinho, rompeu novamente, e nós estamos de olho para ver se ela rompe esse nível aqui para passar uma nova entrada. Então, porque esse rompimento dessa acumulação, ela nos indica uma boa chance de que o mercado saiu dessa tendência de baixa e pode estar revertendo, entrando em um ciclo de alta, né? O preço da ADA. Então, nós vamos continuar de olho nela e parabéns para todos que fizeram lucro na ADA. Nós tivemos várias recomendações, tá? No mês de janeiro. Vai estar lá no nosso site, o site vai estar aí na descrição do vídeo. Essas recomendações eu selecionei as melhores, que estão mais interessantes ainda após o nosso encerramento. E vou estar passando aqui para vocês, então, como eu falei, né? A próxima é a BAT. Tá? A BAT nós recomendamos dia 3/2 e no dia 4 ela já encerrou todos os nossos alvos, né? Ela atingiu aí, o nosso alvo 5 estava projetado para 7% de lucro, tá? Então encerrou em menos de 24 horas. Então vamos digitar aqui BAT, cotada em Bitcoin, na Binance, e aqui nós estamos com nossa análise, nossa projeção, né?
Então a BAT também, nós fizemos uma projeção aqui que a BAT percebe que no gráfico, vamos começar a olhar o gráfico diário, tá? É sempre interessante a gente olhar o gráfico inteiro para entender o contexto geral, o que está acontecendo com a moeda, o que está acontecendo com o preço, em que nível ele está, qual é o histórico dele. Então eu sempre acho muito importante você olhar, analisar o gráfico primeiro diário, olhar tudo o que está acontecendo e aí você vai diminuindo os tempos gráficos, né? Então nós percebemos aqui que a BAT também, né? Ela chegou em um nível de suporte muito importante aqui, que nós já tivemos um toque aqui nessa região, nós tivemos outro toque aqui, e aqui foi quando perdeu o nível de suporte. Isso aqui nós podemos chamar de um bear trap. O bear trap é uma armadilha dos ursos, né? Que os ursos representam os vendedores do mercado, então quando perde um suporte, geralmente o pessoal entra a operar vendido, né? O pessoal que gosta de operar vendido, e acaba sendo uma armadilha. Então ela perdeu esse suporte, mas retornou novamente, dando uma boa indicação de que o preço está vindo com força. Então percebe que aqui ela fez esse movimento, acabou testando essa resistência que nós traçamos aqui nessa região, e após testar 2 vezes essa resistência, ela retornou novamente em cima desse suporte, né? Então nós ficamos de olho, vou colocar no gráfico de 4 horas, nós conseguimos perceber que após subir para esse nível, ela criou um novo suporte aqui em cima, um nível um pouco maior de negociação. Após criar esse suporte, percebe que o preço veio 3 vezes nessa região e subiu. Logo após ele perdeu, mas retornou a um suporte histórico aqui que nós temos, né, que é esse que eu mostrei no gráfico diário. Após ele tocar aqui novamente, ele subiu e recuperou essa região aqui, esse suporte onde ele havia perdido. Tá? Então, quando ele recupera, entra acima desse nível de suporte novamente, isso é uma indicação fortíssima de compra, tá? Então, para quem está operando, isso é uma boa entrada. Então, foi aqui que nós passamos essa entrada lá no grupo, né? Nós mandamos a análise junto com a explicação técnica e mais tudo bonitinho ali, explicando o alvo, o preço de compra, o stop loss que tem que colocar. Então, quem está lá no nosso grupo recebe isso tudo mastigadinho, é só ir lá na Binance e digitar, tá? Nós fizemos uma recomendação aqui e ela, né, com o objetivo de vir testar esses primeiros níveis de resistência, né, que já havia testado antes, e ela veio e passou. Então, quando passa, é aquela mesma história que eu falei ali da ADA, né? Ela está acumulada, está tendo aquela briga, né, de vendedor e comprador. Então, quem ganha essa batalha acaba avançando o território com projeção da mesma força, tá? Então, aqui nós tivemos a curto prazo uma boa indicação, né? Após agora esse rompimento, nós vamos ficar de olho. Provavelmente o preço ele está com uma cara aqui que vai criar uma acumulação, uma bandeira, e vai dar continuidade alta. De forma geral, a gente percebe que, deixa eu mostrar aqui, traçar mais uma resistência. A gente olhando de forma, eu vou traçar, eu acho, esse retângulo aqui. A gente olhando agora um pouco o gráfico de 4 horas, a gente percebe que aqui também criou um novo nível de resistência. O mercado trouxe até aqui em cima o preço e agora está criando essa bandeira. O preço ele é uma região onde tem muito vendedor, então provavelmente ele pode passar a recuar até esse outro suporte, que antes era uma resistência. Após romper, ocorre essa inversão de polaridade, né? Então era resistência, agora passou a ser suporte para esse nível que o preço está. Se o preço retorna aqui, é uma boa hora também para ficar de olho, para fazer uma entrada, né? Possivelmente ele pode criar mais força aqui e retornar para tentar romper, ou se ele perder aqui, nós podemos esperar o preço vir para esses níveis mais baixos, né? Nesse retângulo aqui que eu fiz amarelo, e também nesse suporte histórico que nós temos aqui. Então, o que nós temos que fazer agora é ficar de olho. Se houver um rompimento, nós vamos projetar essa distância e, consequentemente, ele vai cair aqui em uma outra resistência também, né? Então, se o preço romper aqui, provavelmente ele vai vir testar essa outra região. Nós vamos agora ver qual que é a outra que nós recomendamos também, tá? Então, nós vamos ficar de olho em BAT, e é uma boa dica aí para vocês também que estão analisando e querem fazer uma entrada na BAT, tá? A nossa outra indicação é da END. A END, nós fomos estopados na END, tá? Então vamos lá, vamos mostrar o que aconteceu na END BTC. Né? A END, infelizmente, ela
estopou, nós recomendamos ela em 1.045 satoshis, que era bem nessa região aqui, aproximadamente bem nessa região, né? Então, nós fizemos uma recomendação, ela provavelmente tinha dado um sinal aqui de rompimento desse pullback aqui de alta que nós chamamos, né? O preço rompeu a acumulação, retornou, né? O que era resistência passou a ser suporte, então isso se caracteriza um pullback de alta. A partir do momento que o preço fez um sinal de fazer o rompimento desse pullback, nós caracterizamos isso como um rompimento de pivô. Então, após ele dar um sinal que rompeu, nós fizemos uma entrada, mas em seguida o preço recuou e a gente acabou sendo estopado. Então, o que acontece? Nós fomos estopados, mas o preço, né, subiu e não nos levou junto aí para fazer essa realização de lucro, tá? Então, a End nós estamos de olho, tá? Ela subiu bastante nesses últimos dias. Você percebe que ela estava em um nível de suporte histórico, então era uma compra aí para quem estava de olho, provavelmente deve ter efetuado bastante lucro. E agora ela está rompendo no gráfico diário, a gente pode ver que existe um pullback maior, né? Aqui a curto prazo nós já tínhamos um pullback. Então aqui você pode ver que ele rompeu essa acumulação e formou esse pullback. E agora está fazendo um rompimento do que a gente caracteriza um rompimento de pivô. Então, como o preço já está um pouco esticado, eu não acho interessante entrar em um momento assim, tá? Mesmo que está rompendo, eu acredito que ele vai puxar alguma correção, né? Apesar de ter um candle aqui bem forte, né? de compra. Então, eu vou esperar o mercado puxar uma correção ou criar uma bandeira, né? Dar alguma indicação que vai dar continuidade à alta e que a gente possa entrar com um bom posicionamento no stop, tá? Geralmente, quando forma uma bandeira, o mercado ele costuma, o preço do ativo, né? Ele costuma fazer o candle, fazer essa formação de candle, ele começa a acumular e após romper essa acumulação aqui, nós fazemos a compra nessa região e colocamos um stop aqui. Então, nós vamos esperar algo assim acontecer para fazer uma nova entrada na End. End que tem muito potencial aí de crescimento, porque está saindo de um nível histórico de suporte. E então, a gente vai dar continuidade em uma nova entrada para a End, né? Então, vamos lá. Saindo do gráfico diário, vamos para a próxima, que é a FET. Nós recomendamos a FET. A FET não atingiu ainda todos os alvos, tá? Mas atingiu o alvo 4, em torno aí de 6,55%. Então, todos os nossos alvos, ele vem com o nome, né, cotado em Bitcoin, o nome da corretora que nós fazemos a recomendação, que nós usamos a Binance, o valor de compra unitário aqui em Bitcoin, tá? O pessoal tem que ter Bitcoin para comprar a FET e essas outras moedas que recomendamos. A ideia é aumentar a quantidade de Bitcoin, né? Então, nós colocamos os alvos, alvo 1, alvo 2, todos os alvos que nós colocamos, nós já colocamos aqui do lado também o percentual que você pode obter de lucro em cada um deles. Então, é muito fácil, você vai lá na Binance, faz a compra no valor que estamos indicando, coloca o alvo que você pretende pegar aí, conforme o teu gerenciamento, o teu objetivo, né? Qual alvo você pretende pegar, né? Dá uma estudada em quais alvos mais batem dos nossos sinais, pode entrar lá no nosso site, que todo mês tem um fechamento, tem uma planilha com todos os alvos, e nos grupos também sempre está lá disponível para quem quer olhar, né? Então você vai colocar o alvo de venda, vai colocar seu stop loss, que nós já colocamos aqui um stop entre 3,98%, isso é um risco calculado, é muito interessante, tá? Porque o preço, se ele cair muito, você apenas vai levar um prejuízo, né, de 3,98%. Isso se chama risco calculado, tá? Então vamos lá. FET BTC, né? FET BTC. Beleza. Então, a FET BTC aqui no gráfico diário, nós também percebemos que ela está em um nível bem baixo, tá? Um nível bem baixo. Então, esse suporte aqui, ela já tocou 3 vezes, né? Já é a terceira vez que ela está tocando esse suporte. E então é uma boa indicação, né? Porque ela pode atingir níveis altos, né? Tu vê que aqui
dessa região onde ela está até uma próxima resistência aqui já é em torno de 70%. Se ela vir testar esse evento técnico anterior que nós tivemos aqui, que é um topo, são 100%. Então, a longo prazo, são moedas que, né, eu acredito que é bem interessante ficar de olho. No gráfico de 4 horas, nós conseguimos perceber também que ela veio tocar nesse suporte histórico aqui que eu estava mostrando no gráfico diário, ela veio formando um canalzinho de baixa. Então, esse canalzinho de baixa, a partir do momento que ele fazer esse rompimento, vai ser uma forte indicação de que pode estar ocorrendo uma inversão de tendência, né? Uma reversão, que o preço do ativo pode parar de fazer assim, né, em tendência de baixa, e pode passar a fazer esse movimento aqui, entrar para uma tendência de alta que nós chamamos, tá bom? Então, vale a pena ficar de olho na FET. Nós vamos ficar de olho se surgir mais oportunidade para fazer uma nova recomendação, aí automaticamente nós encerramos a recomendação anterior, tá? Então, agora ela está testando esse nível de suporte aqui, e se romper, é uma boa entrada porque ela tem projeção aí para ir longe, tá? Vamos ver a outra também que nós recomendamos, foi LTC. Então, LTC nós recomendamos no dia 29 e encerramos no dia 1. LTC também, né? O Litecoin aí bateu o alvo 5, aí, entregou 12,29% para a galera. Teve pessoas no grupo que conseguiram ficar até o alvo 5, parabéns, né? Alguns eu vi que vendeu no alvo 3, no alvo 4, então eu vi que foi uma moeda que, no contexto geral, bastante participantes ali conseguiram pegar, né, bom lucro nela. Então vamos lá para o Litecoin. LTC, BTC, beleza. Aqui no Litecoin, né, no gráfico diário, vamos olhar então o gráfico diário. Então nós percebemos que o Litecoin, né, ele teve já no nível mais baixo aqui desde de agosto de 2019, no histórico dele, né? Ele, desde que surgiu, ele se manteve em cima dessa região aqui, perdeu essa região, um movimento bem parecido com o da FET aqui, né, que está fazendo, perdeu o suporte e fazendo um canalzinho de baixa aqui no gráfico de 4 horas. A gente consegue perceber esse canal, né? Ele perdeu o suporte, veio vindo. Agora, nós estávamos de olho aqui já nesse suporte, ele, né, acabou subindo, a gente não conseguiu fazer uma recomendação nessa subida aqui, então nós esperamos um nível de entrada aí. Então ele chegou aqui, fez uma acumulação, né, formou essa bandeira, que é um processo de realização de lucro quando o preço do ativo sobe bastante. Após romper essa bandeira, nós entendemos isso como uma confirmação de reversão da tendência, né? Então, após romper essa reta guia aqui desse canal de baixa. Então, após ele fazer esse rompimento, nós enviamos uma recomendação na hora que rompeu e, né, acabou atingindo aí todos os alvos também. Então, agora, olhando de modo geral, a gente entende que Litecoin voltou para dentro de um nível muito importante, que é onde o preço sempre, né, passou um bom período testando essa região. Então, agora o que era uma resistência para o preço passou a ser um suporte, tá? Então nós temos indicação bem forte de que Litecoin pode vir dar bons resultados aí, para quem tá de olho em Litecoin, né? Um dos motivos é o rompimento desse canal de baixa, e o outro motivo é que esse canal estava abaixo de um nível super importante, que era um suporte, passou a ser uma resistência, e agora com esse rompimento se torna um suporte novamente. Então, se o preço conseguiu chegar até aqui, né, ele vai chamar a atenção de muito mais pessoas aí que estão comprando no mercado e, consequentemente, né, nós podemos ter uma boa valorização, tá? Um dos primeiros testes do Litecoin pode ser aqui em torno de 30% a 40%, né, nesses últimos eventos técnicos aqui que nós temos, né, que são as primeiras resistências que o preço pode vir testar, né? Então, vamos ficar de olho no Litecoin. Aqui no gráfico horário, colocar no gráfico de 1 hora, a gente consegue perceber que após o rompimento ele está fazendo uma bandeira, uma acumulação, né, como ele havia feito aqui. Então nós vamos ficar de olho, esperar ele fazer um rompimento dessa acumulação, que vai estar nos dando uma indicação de que, opa, o mercado está querendo subir. Então aí nós vamos estar recomendando aí nos grupos também, né? Vamos ver mais o que aqui que nós temos. XLM. XLM é uma moeda que não bateu todos os alvos, mas chamou a atenção aí porque ela parece estar bem bacana. Ela atingiu o alvo 3, né? Deu em torno aí de 4,24%.
vamos ver, XLM BTC. Então, XLM, ela... Deixa eu apagar aqui, que essa aqui é as medidas que eu costumo fazer. Ela deu uma boa levantada agora, isso é bom. A XLM, deixa eu colocar no gráfico diário, que fica um pouco melhor aqui para a gente entender. Então, nós percebemos que a XLM ela, né, vem em um período meio tenso já também, né, porque ela se consolidou em cima aqui de um nível e acabou perdendo e não retornando mais. Né? Você percebe que após ela perder esse suporte, ela fez um pullback e deu continuidade abaixo. Né? Então, após essa queda que nós tivemos aqui, né, nós traçamos uma reta guia, ela acabou rompendo e não desenvolveu. Isso não foi um bom sinal para o preço. Tá? O que nos chamou a atenção foi que ela acabou fazendo um fundo duplo. Então, fundo duplo em final de tendência de queda é uma boa indicação para ficar de olho que isso é um dos sinais assim, muito forte aí da análise técnica que, opa, a tendência de queda está acabando. Nós vamos entrar para uma tendência de alta aí de repente. Então, vale a pena ficar de olho. A análise técnica é isso. Quanto mais sinais acumulativos tu tiver no ativo, né, maior pode ser aí a chance de que o ativo vá chegar no objetivo do preço. Então, deixa eu colocar aqui no gráfico de 4 horas. Né, aqui no gráfico de 4 horas, né, nós gerou essa outra reta de resistência aqui, né, essa reta guia de médio prazo. Nós traçamos ela após o rompimento, a gente percebeu que ela desenvolveu, né, e começou a fazer a correção. Nessa correção a gente ficou de olho, né, nós ficamos de olho e aqui percebe que após ela fazer o primeiro movimento de onda 1, da onda impulsiva, ela já puxou a onda 2, que é uma onda corretiva, tá? Essa onda corretiva, ela corrigiu bem em cima do nível 0,618 de Fibonacci, tá? Então ela acumulou e assim que ela rompeu essa pequena acumulação, nós entramos fazendo uma indicação de compra, tá? Então, XLM ela não havia atingido todos os alvos até o momento que eu estava gravando aqui, mas agora, percebendo aqui, ó, 725, ela atingiu todos os nossos alvos também. Então, vou atualizar e mandar para o pessoal lá no grupo, tá? Então, bacana que ela rompeu, ela acumulou, né, fez a bandeira aqui, como eu sempre falo da bandeira, e após romper a bandeira, é sempre uma nova indicação de entrada também. Então, muitos puderam fazer muito lucro nela, né? Acabaram vendendo após o rompimento e esperaram ela fazer o rompimento da bandeira para dar continuidade na venda. Então, XLM é uma moeda aí que está com bastante potencial, porque fizemos onda 1, 2, provavelmente isso aqui pode ser o início de uma onda 3, que pode nos trazer aqui em um nível bem alto. Então, a onda 3 nós podemos chegar aqui em torno de 28% a 40% de lucro, tá? Isso a médio prazo. Então, vale a pena ficar de olho na XLM. Pessoal, é isso aí, as nossas recomendações do mês de janeiro, tá? Toda semana nós vamos fazer um vídeo postando no nosso canal, mostrando quais foram as moedas que nós recomendamos durante a semana e também dando a explicação técnica que nós usamos para perceber essas indicações no gráfico e recomendar para o pessoal, tá? Então, vale a pena aí acompanhar, porque são vídeos que acabam sendo vídeos educativos. Nós vamos estamos passando o nosso conhecimento, a nossa visão aí para vocês participarem, né? E tá criando aí também uma educação, né, de análise, uma educação sobre gerenciamento de risco em cima dos traders aí que vocês estão fazendo, beleza? Então, pessoal, fiquem ligados aí que toda semana nós vamos fazer um vídeo mostrando todas as recomendações do grupo. E se você ainda não faz parte do nosso grupo no Telegram, eu vou deixar o link na descrição. Se você não tem o Telegram, é só você baixar o Telegram e clicar no nosso link, que você vai ser direcionado lá para o nosso grupo onde nós enviamos as recomendações, tá? Nós temos um canal onde só recebe recomendações e um chat onde você pode estar trocando informações com outros participantes do grupo, outras pessoas que já são também mais experientes. Então, tem pessoas ali de todos os níveis, tem pessoas que são excelentes traders ali e que compartilham muito conhecimento com o pessoal. Então, acaba automaticamente sendo uma escola aí para todo mundo estar usufruindo e compartilhando conhecimento. Beleza? Então, galera,